Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre carreiras, empresas, propósitos. E para tratar desse assunto, nós convidamos o Roberto Tranjan, que é empresário, educador na área de negócios, economista por formação e escritor. O último livro escrito pelo Roberto Tranjan é esse que eu tenho em mãos aqui. O Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito. Roberto Tranjan, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, saudação aos seus ouvintes. E a você, viu, Milton? Eu estava com um grupo de empresários agora pela manhã. Eu falei que vinha aqui para o programa. Manda um abraço para o Milton. Então você muito obrigado, um abraço a todos muito aqueles. apreciado. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com você. E eu tenho certeza que se eles acompanharem esse programa, eles também vão gostar. Porque eles vão falar sobre um tema que hoje em dia faz parte do discurso nos ambientes corporativos. Propósito. O que é isso? Boa pergunta. E vamos recorrer ao latim? Proponare. Ponare é algo que você coloca à frente. Então, quando a gente fala de propósito, a gente sempre lembra de um alvo. De algo a alcançar, a conquistar. Mas aí tem um truque que o meu livro mostra, que o propósito é tanto o alvo como a seta. É tanto o alvo, algum lugar para se chegar, por isso um propósito, algo que se coloca à frente, mas o sentido da seta faz muita diferença. Então, se a gente quiser entender propósito de verdade, primeiro é uma coisa que a gente descobre, né? Ou ele que descobre a gente. Tem aí um processo que eu conto no livro, tem um percurso a ser feito que você descobre o propósito. Na hora certa ele aparece. E propósito é algo que é elaborado o tempo todo. Mesmo depois que você descobre, você vai ter que sempre afinar o alvo e refinar o sentido da seta. E esse é um exercício humano e profissional, já que nós estamos no mundo corporativo, que deve ser feito o tempo todo. Quer dizer, uma empresa, quando define o seu propósito, ele não é para o resto da vida. Ele é para aquele momento dela. E essa empresa deverá continuar descobrindo o seu propósito a cada passo, a cada caminhada. A busca de um propósito para a empresa ou para a nossa carreira, ela é essencial. Sem um propósito, nós perdemos o rumo? Eu vou usar uma metáfora, viu, Milton, que é a capa do meu livro. Os ouvintes não vão poder vê-lo, mas a gente pode descrever. Na capa do meu livro tem uma bicicleta. Tem uma cartola no alto da capa e tem uma bicicleta. Isso, a cartola representa o velho. A bicicleta representa o menino, né? Hoje a gente anda pela cidade e vê como a garotada está toda andando de bicicleta, o que é uma coisa muito boa. Mas aí você tem especificamente a roda da bicicleta. Então a bicicleta é uma roda, todo mundo sabe que é uma roda da bicicleta, tem o aro, onde fica o pneu, tem o centro, o eixo, portanto, e tem os raios. Se você não tiver um propósito, você vai viver só na periferia da roda, só no aro, no pneu, aonde tem o atrito, aonde você passa sobre pedras, pedregulhos, pregos e poças d'água, e que a vida é isso, está cheio de atritos. Você precisa de um eixo para não viver aonde está o atrito, porque senão você começa a se estressar de tanta porrada. Você começa a viver uma palavra que o Velho Tafu ensina no livro. O Velho Tafu é muito erudito. O Velho Tafu é um dos personagens do livro O Velho e o Menino. Isso. Daqui a pouquinho você vai até dar uma resumida para nós aqui o que está no livro, mas fale aí do Velho Tafu agora. E o Velho Tafu é um erudito, ele gosta muito das palavras, então ele inventa umas que não são muito usuais. Então tem uma palavra chamada assídia, que é o enfraquecimento da vontade. Estresse, assídia, depressão. E se bobear, não sei se você está por dentro, lógico que você está, né, Milton? O número de suicídios hoje está crescendo de uma maneira enorme. Tanto que eu escrevi esse livro, eu trafego no mundo corporativo há muitos anos, mas eu escrevi muito de olho nos jovens, né? No filho dos empresários, no filho do executivo, no futuro executivo, quase todos passaram por essa carreira, para que eles descubram esse propósito o quanto antes. Não espere muito a vida passar para descobrir. A vida na periferia, lá no pneu da roda, é uma vida na fuga. O propósito é uma vida na busca. Tem uma diferença você viver na fuga e viver na busca. Então hoje você sabe que tem uma fuga muito grande em cima de drogas lícitas e ilícitas. A própria internet é uma fuga, o excesso de entretenimento é uma fuga. E a gente precisa levar uma vida na busca. Então precisa de um eixo. O que vai garantir isso é o centro da roda da bicicleta, aonde está
o propósito. É aí que a gente instala o propósito, no centro da roda. Tranjan, você traçou um propósito para você em algum momento da sua carreira, da sua vida? Sim, mas eu não vou entregar a rapadura porque está no livro. E está no momento do livro porque assim é importante isso, porque se eu declaro esse, eu tiro o suspense. Ao final, o meu propósito é declarado no livro. Mas você sempre teve um propósito desde pequeno? Não, ao contrário. Essa é uma descoberta que ocorre em que momento na nossa carreira? Em algum momento, quando a gente parte para a busca. E quando a gente transforma uma coisa, Milton, que é importante, quando a gente transforma a palavra chamada destino em desígnio, elas são da mesma raiz, do verbo determinar. Destino, está tudo determinado, não há o que fazer. É assim que a gente entende o destino. Tudo já está traçado. E há quem acredite realmente nisso, que está tudo escrito. Quer dizer, não adianta você inventar moda não, porque já está escrito e vai acontecer o que tiver que acontecer. Desígnio não, eu preciso fazer alguma coisa agora para que as coisas aconteçam. Você cita 5 desígnios no livro. Cito 5 desígnios. São os raios da roda da bicicleta, são 5 desígnios. Agora, cada um tem o seu? Não. Os 5 desígnios são um padrão para todos nós? Eu diria para você o seguinte, os desígnios fazem parte de um percurso que todos deveríamos passar para encontrar, para descobrir o propósito. Se você não passar por esse desígnio, você vai confundir propósito com algumas outras coisas que parecem, mas não é. Peraí, então me ajuda aí. Quando você fala isso é porque você já tem experiência no trabalho com outras pessoas, na observação que você faz aí do ambiente corporativo, que geralmente se faz essa confusão. A gente confunde propósito com o quê? Por exemplo, com metas. E no mundo corporativo, você sabe bem, tem muitas metas, mas metas é coisa da periferia, da roda da bicicleta. A gente pode dizer que o mundo corporativo tem muitas metas e poucos propósitos? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Tem muitas metas, alguns objetivos, mas não tem propósito. A grande maioria. Tanto é que as empresas que se sobressaem é aquelas que são capazes de descobrir um propósito e fazem isso de maneira coletiva, faz isso junto com as suas lideranças, com seus colaboradores. Me dá um exemplo prático aí de um propósito. Pega uma empresa ou uma carreira de alguém, um propósito, para não confundir realmente com a meta. Isso. A minha empresa, chamada Metanoia, ela tem um propósito que é construir empresas éticas, humanas e prósperas. Isso é um propósito. Se entrar número no meio, é meta. A meta é uma cifra. Se é crescer X% ao ano, ou ter X% de parcela de mercado, ou faturar tanto, ou lucrar tanto, a gente caiu para a meta. Ou seja, aquele chefe que chega lá no trabalho e diz assim, gente, está definido, nesse ano o nosso propósito é aumentar 2 vezes o nosso faturamento. Então, sabe o que ele consegue? Está errado. Mas muito errado, porque o que ele consegue com isso é levar todo mundo para a periferia da roda e instalar o medo. Porque tem um personagem no meu livro chamado Mórbido. O mórbido é o medo. E esse medo não mora no centro da roda, mora na periferia da roda. Quer dizer, lá onde tem os atritos, é lá onde as pessoas vivem os seus medos. E vivendo os seus medos, não assumem os seus riscos. E não assumindo os seus riscos, não criam a evolução que elas poderiam criar. Eu comentei ali no início que você iria fazer um resumo do O Velho e o Menino. Quer dizer, o velho e o menino é a relação de 2 pessoas em busca desse propósito? Eu faço uma brincadeira com o livro. O personagem, o menino, tem o nome de Aladim. E Aladim a gente lembra de quem? Aladim e o gênio da lâmpada. E aí o velho Tafu faz as vezes do gênio da lâmpada. E ele começa o exercício do propósito dizendo assim para o Aladim, você tem direito a 3 desejos. Então, a matéria-prima do propósito é o desejo. Mas aí, Milton, a confusão, assim como a gente confunde propósito com metas e objetivos, a gente também confunde desejo com uma outra coisa que é o mais comum, e é que é a grande armadilha e que o livro ajuda a corrigir, que é confundir desejo com carência. Parece igual, mas não é. Ambos te colocam em movimento. Uma carência te coloca em movimento. Você quer estar com sede, você levanta e vai buscar água. Fome é uma carência? Fome é uma carência. Agora, desejo está numa outra esfera. O bom propósito, ele vem de um desejo, ele não vem de uma carência. Tá certo? E aí a gente vai ver que aí é o primeiro grande impacto que o leitor tem, mas impacto positivo, eu diria, que é dizer, pera um pouquinho, isso que eu estou pensando que é desejo, não é desejo, é carência. Portanto, ele não vai me levar a um bom propósito. Ele vai me levar a alguma coisa, mas não é o bom propósito. Aí eu tenho um propósito, você até citou, por exemplo, o propósito da sua empresa. Como é que eu faço essa bicicleta girar, continuar rodando,
para eu chegar até ele? Porque não adianta eu traçar um propósito entre nós aqui Não. e não agir dentro da empresa dessa maneira. Porque é assim, o propósito é uma descoberta. Para ser uma descoberta, para que eles exige um percurso, existe uma caminhada. Você tem que dar um passo para chegar nele. E ao dar o passo, as coisas vão se desanuviando. Aí você é capaz de enxergar esse propósito. Então, na empresa é assim. A construção do propósito não é uma conversa de 1 hora e nem uma sessão de 4 horas. É um processo. E esse processo passa pelos 5 desígnios que nós conversamos, que está aí no livro. Passa por esses todos. Vamos entender também, vamos usar uma metáfora aqui que vai ajudar muito quem nos ouve, quem nos assiste. Podemos chamar propósito também de chamado. Eu gosto, aliás, é um dos desígnios. Você vê aí, está a chama e o chamado. Eu acho importante que os líderes corporativos compreendam que o que a gente tem de mais importante, Milton, para oferecer para a nossa equipe de colaboradores é um chamado. Para quê? Para que a chama de cada um se acenda, se encandeça, se eleve. Nós precisamos transformar nossa equipe de trabalho numa labareda. Agora, o que uma empresa faz? Você não pode entrar dentro do indivíduo e acender a chama dele, mas você pode oferecer um chamado. Se esse chamado é inspirador, aí o indivíduo se conecta. Cada um tem que fazer a sua conexão da sua chama pessoal com o chamado da empresa onde ele trabalha. Essa é a grande motivação. Se eu não acreditar no propósito da minha empresa, ficar com aquela ideia de, isso tudo aí é balela, isso é papo só para conversa lá no conselho, o melhor é ir embora dessa empresa. Se o chamado, portanto o propósito, não lhe diz respeito, vai buscar o chamado que lhe diga respeito. Vai acender essa chama vai em outro lugar. Porque merece viver, não dá para morrer com a chama morta, né? Não dá para, porque o suicídio é em porque vida entra e daí fora naquele da processo que você tinha falado antes, né? Que vai chegando a depressão, porque você está assídia, dentro de uma empresa e a sua chama não está acesa. Não é que você está errado, mas talvez esteja no lugar errado. A sequência é essa: estresse, assídia, depressão e suicídio. Quando eu falo em suicídio, que é uma coisa muito dramática, eu não falo só você se livrar da vida física. Às vezes você está andando que nem um zumbi, porque a vida não tem sentido nenhum para você. Para que serve um propósito? Para que você tenha sentido e significado na vida. E encontrar significado na vida, Milton, é mais importante do que ser feliz. Importante que se diga isso. Qual é a diferença disso? Porque se eu tenho um propósito na vida, eu busco esse propósito, eu não sou necessariamente feliz? Por consequência, pode ser, mas a busca não é essa. Você tem que buscar aprendizado, buscar propósito. A busca pode ser difícil. Aliás, costuma ser difícil. Deixa a felicidade por tabela, não busque. Porque a felicidade vai te levar para a periferia da roda, onde você tem os pequenos prazeres, você tem as grandes fugas, os pequenos vícios. Essa é a tal da felicidade, porque a felicidade é uma palavra um pouco perigosa. Porque a felicidade pode ser eu chegar sexta-feira e não ir trabalhar. Eu fiquei feliz na sexta-feira, ganhei um fim de semana estendido. No entanto, eu não estou trabalhando para o meu propósito maior. Que talvez seja ir trabalhar na sexta-feira e não se furtar a isso. Obter resultados, seja lá o que for dentro daquilo, para chegar ao seu propósito, que é, por exemplo, construir empresas mais éticas. Por exemplo, isso é um eu posso estar abrindo mão de fazer isso porque abri mão de um dia de trabalho. Ou ter uma empresa que constrói a vida humana, que promove a vida humana, em vez de ter um monte de gente sobrevivendo, pessoas que vivem com empolgação. Jean, como é que você consegue criar ou trabalhar para que se tenha empresas mais éticas? O que você faz? Para isso, a gente começa todo o trabalho de uma empresa para ser ético, humano e próspera através de uma coisa chamada valores virtuosos. A primeira conversa que a gente tem é sobre valores, que é um assunto que empresas não conversam. Que é sobre valores, que não é sobre valores organizacionais, é importante que se distingua. Objetividade é um valor organizacional, produtividade é um valor organizacional. Competitividade é um valor organizacional. Não, sabe do que a gente fala? A gente fala de dignidade, a gente fala de respeito, a gente fala de confiança, a gente fala de verdade, a gente fala de bondade, a gente fala de beleza, a gente fala de amor. Tem gente que estranha para burro falar de amor no ambiente corporativo. Falar de bondade no ambiente corporativo, exato, num clima hoje competitivo como nós temos, do nosso chefe cobrando metas, querendo que os resultados aconteçam a qualquer custo, a concorrência pressionando. Dá para amar dentro de um ambiente como esse? Exatamente. E sorte do líder corporativo que descobre que um negócio são almas humanas servindo outras almas humanas. Isso inclui a bondade. Sorte de quem descobre isso.
Primeiro que vai ter uma vida muito mais com significado e com alguma sorte feliz. Mas ele vai ter um negócio completamente diferente, completamente empolgante. Ele vai acender muitas chamas, porque você é um colaborador de uma empresa e você se imagina como aquele que está competindo para tomar um pedaço do concorrente, arrancar um pedaço da concorrência, ou você está se sentindo como uma alma humana servindo outra alma humana. Como é que é a tua chama da tua vela? Faz você mesmo exercício aqui, Milton. Vamos fazer nós aqui. Você sabe que eu estou pensando aqui no que você está me falando? Porque a gente vê muito chefe que até fica elogiando o funcionário. Oh, muito legal. Oh, eu gostei e tal. Mas no ato, no dia a dia, na valorização realmente do trabalho dele, e nas várias formas como esse trabalho pode ser valorizado, não só no salário, eles não acontecem. A impressão que eu fico quando eu enxergo situações como essa no mundo corporativo, e a gente vai vivendo isso aí, vai vendo pelo caminho, é que elogio sem ato vira bajulação e não reconhecimento. Um tipo de aliciamento. E tem líder que parece chefe de torcida. Aí, galera, vamos lá. Tudo isso é bobagem, se não tiver um chamado que acendam as chamas, que estão sendo, que elas esperam por isso. As pessoas querem isso. O velho Tafu conseguiu ensinar isso para o menino? Ele conseguiu. Ele faz um bom trabalho, porque o velho Tafu, ele é um educador. E todo líder deveria ser um educador para ser líder de verdade. Ou você é um educador ou você não é líder de verdade. É bom que se diga isso. E o velho Tafu, ele tem esse papel de educador e de conduzir o Aladim, e não de impor absolutamente nada, nem de coagi-lo, nem de cobrá-lo, mas de conduzir o Aladim a que ele encontre o seu propósito. E o Aladim vai encontrar o seu propósito ao final do livro. Ele faz o percurso, que é o que eu quero que o leitor faça, né, também esse percurso, para que ao final do livro encontre o seu propósito. Né? Lembrando, então, nós estamos nos referindo aqui, para você que pegou a entrevista a partir de agora, o velho Tafu e o menino são personagens do livro O Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito, livro esse de autoria do Roberto Tranjan, que trabalha como educador na área de negócio, tem uma empresa própria e é escritor, porque tem já vários livros escritos, chegando agora a este que é O Velho e o Menino. E o livro conta a relação deste velho com este garoto. Eles se conhecem dentro de um ônibus. Isso. Quer dizer, lá no bairro da Barra Funda. A Barra Funda fica na zona oeste de São Paulo. Perfeito. E a partir desse encontro é que esse diálogo começa. O livro é um diálogo entre eles. Sim. Com o surgimento de outros personagens. De outros personagens. Como mas o tal do Mórbido. Como o tal do Mórbido. É um dos personagens. Como a Rosalina, a própria bicicleta, é um personagem. E então, é isso mesmo. E durante a maior parte do livro é esse diálogo entre o velho Tafu e o Aladim. Esse que está buscando o propósito e o velho Tafu, que é o seu orientador. Alguém que nos acompanha há de perguntar, você é o velho ou você é o menino? Entra, gente. O velho... Ou você é um pouco dos dois? Aí eu acho que é isso aí, porque dentro do velho mora um menino. Uhum. E dentro desse menino há um cuidado para que o velho não se instale no sentido daquele que desanimou, daquele que jogou a toalha, daquele que se aposentou, porque é bom que se diga, né, Milton? Quem tem propósito não se aposenta. Então é bom que a gente compreenda isso. Explica para nós aqui melhor essa história. Como é que é isso? Quem tem propósito não se aposenta? E complicado isso no momento que está se discutindo tanta aposentadoria. Pois é, o pessoal vai dizer, pô, você é o sonho do governo Michel Temer. Mas olha, viu? Não vai se aposentar nunca mais. Tal. Não é isso que nós estamos falando. Não é bem isso que nós estamos falando, mas é quase isso de certa maneira, porque esse negócio de parar para trabalhar e trabalhar até os 60 e poucos anos e depois não fazer mais nada. Ou parar eu vou parar para aproveitar a vida. Isso é mais comum do pessoal dizer. Eu quero me aposentar para aproveitar a vida. Nem sabe o que eu ouço também? Quando eu me aposentar, eu vou pensar nesse tal de propósito. Pois é. Então é como se fosse alguma coisa que fosse para depois. Não, o propósito é para já, é para agora. E talvez também dentro desse pensamento, vou dar um palpite aqui, você me ajuda e pode discordar, fique à vontade nesse sentido. Mas me parece que quando você pensa um pouco isso, é que parece que propósito é só... quer dizer, não é só para a vida. Propósito é para a vida. E aí você separa a sua vida... pessoal da sua vida profissional. Pois é. Como se elas não andassem juntas. Isso, ou como se a vida profissional não fosse vida. E aí Também tem você isso. não pega o diálogo de duas atendentes de um supermercado. Qual é o papo? Você já deve ter passado por isso. Compensação de horas. Que hora que você vai embora? Eu folgo agora, vou embora agora. Não está lá. Esse fim de semana eu não trabalho. Esse é o papo. Eu já peguei várias vezes, eu fico prestando muita atenção. Mas pega o gerente da loja
que ganha um pouquinho mais e já pode ter um fim de semana na praia ou num hotel fazenda, e ele está pensando nisso. Mas pega o patrão, aí é a coisa séria, que é o dono do negócio. Se as férias vão ser na Europa, ou vão ser nos Estados Unidos, se ele vai para Miami, se ele vai levar os filhos para Disney. Ninguém está aí. Para o negócio. Para o negócio. Ninguém está vivendo o negócio como um negócio com significado, mas como ou um meio de sustento ou um meio de sobrevivência. A gente não busca um propósito, a gente busca o fim de semana? O fim de semana, as férias anuais ou a compensação de horas. Os três estão infelizes aí. Por que acontece isso? O que há dentro das empresas? O que há no tal do trabalho que nos leva a agir dessa maneira? Várias razões. Uma delas é achar que negócios existem para o desenvolvimento econômico, sobretudo. Isso é uma falha. Os negócios existem para o desenvolvimento humano que promove o desenvolvimento econômico. Mas para muita gente, negócios existem para o desenvolvimento econômico, que se der tempo, se tiver espaço, a gente pensa no humano, mas o humano não é pensado. Se nós colocarmos o humano na frente do econômico, a gente inverte a equação e faz o trabalho certo. Porque propósito não é para promover o econômico, é para promover o humano. Quando eu falo em chama, eu falo dessa motivação, desse entusiasmo que precisa ser mexido dentro da gente. Então, estou falando do humano, que vai gerar o econômico. Claro, uma pessoa motivada vai produzir muito melhor do que uma pessoa desmotivada, não tenha dúvida disso. Uma pessoa com a chama grande, elevada, vai produzir muito mais do que uma pessoa com uma chama diminuta. Vai atender um cliente com muito mais gosto, com muito mais vontade. Você falou da chama do chamado. Agora, resume pra gente, quais são os 5 desígnios? Tá. O primeiro desígnio... Ninguém vai deixar de ler o livro por causa disso. Pelo contrário, você vai acender a chama do leitor. Eu só escondi o meu propósito pessoal que você pediu. Eu falei, não, esse vai ficar para quem comprar o livro. Vamos resumir aqui os 5 desígnios? Vamos lá. Primeiro desígnio, do Criador e da criatura. Você quer uma definiçãozinha rápida dele? Claro, a gente tem tempo para isso? Favor. Então tá bom. O primeiro desígnio do Criador e da criatura trata da maior epidemia do planeta, o mal da criatura. Aquilo de você achar que não é com você, aquilo de você achar que alguém é responsável pela tua vida e não é você. Então, quando o indivíduo vai definir os desejos, no exercício que eu proponho, ele acaba colocando o desejo do pai, o desejo da mãe, o desejo da sociedade, o desejo do seu grupo de influência, mas não é o dele, não veio do coração dele. Então, o Criador e criatura é o primeiro desígnio. Passado por esse, que já pega aí boa parte do leitor nessa hora, ele vai dar uma parada, fechar o livro e falar, meu Deus do céu, meus desejos são de criatura, não são de criador, ele já vai reescrever, e é o que eu quero que aconteça. Aí vai para o segundo, o desígnio da falta e da farta. Tá certo? Da falta e da farta. Falta é quando você tem uma visão muito precária de escassez, que a vida não tem mais o que fazer, não tem mais emprego, não há mais o que fazer na carreira, não tem mais mercado. Então esse é o discurso da falta e tem que ser substituído pelo discurso da farta. Tem tudo para ser feito ainda, esse é o discurso da farta. O mercado é um conjunto de pessoas com necessidades que precisam ser resolvidos e atendidos. Esse é o discurso da farta. Esse é o segundo desígnio. O terceiro desígnio é o do sujeito e objeto. É você tratar o outro como sujeito e não como objeto. Não chamar mais seu funcionário de mão de obra, porque aí você trata ele como objeto. Não tratar mais... E aí você vai começar a tratar coisas como sujeito. Por isso que a bicicleta tem nome e se chama Rosalina. E por isso que a cafeteira, onde o velho Tafur prepara o café, tem nome e se chama Ritinha. Porque as coisas têm nome. Se você trata coisas como sujeito, aí você vai ver que sujeito é mais sujeito ainda. E tratar pessoas como sujeito, seja o cliente, o colaborador, o fornecedor, etc. Quarto desígnio, a chama e o chamado. Sobre esse até já falamos. É uma conexão do propósito individual com o propósito organizacional. E, finalmente, UFA ou OBA. UFA ou OBA. UFA ou OBA? Ou OBA. Porque o seu trabalho pode ser UFA, fiz, mas me sinto aliviado. Ou OBA, fiz e me sinto alegre com isso. Estou cansado, mas alegre. Já me livrei desse trabalho, é UFA. UFA. Graças a Deus me livrei dessa encrenca. UFA. Terminei, estou cansado, vou para casa, mamãe, estou de volta, porque eu quero de novo pegar nesse negócio aqui, que esse negócio é OBA, é muito gostoso fazer isso, porque tem um propósito por detrás. São os 5 desígnios pelos quais nós temos de passar para realmente descobrir o propósito. E descobrir o nosso propósito. Uma pergunta que eu tenho aqui, da Débora,
é a seguinte: o propósito é do líder? É sempre a favor da empresa ou das pessoas? O benefício inicial é para quem? O propósito... Eu disse que era só uma pergunta, eram 3. Então, o propósito numa empresa ele tem que ser um construto coletivo, uma elaboração coletiva. E ele parte das pessoas, né, e vai evoluindo até a hora que aquilo vira um chamado. E esse chamado já é algo que já sai numa elaboração dentro de uma empresa, essa conexão já vai se fazendo ao longo do processo. As pessoas já vão se conectando na medida que elas participam, que elas opinam, que elas dão o seu ponto de vista, e o líder, como bom educador, é o que vai costurando esse tecido. Ao final sai um propósito que é de todos. Você, no trabalho que você realiza, você ajuda as pessoas e as empresas a encontrar o seu propósito? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos fortes do meu trabalho. Quando chega num livrinho desse, que é pequeno, não é grande, tem 30 anos aí de experiência para poder traduzir em 160 páginas um aprendizado de longuíssima data. O que eu mais tenho feito na minha vida é fazer com que empresas encontrem os seus propósitos. Qual é o trabalho que você tem que se realizar para isso? Quer dizer, que tipo de ação você desenvolve nas empresas ou na carreira de alguém para que se encontre essa resposta? Olha, todo o processo que eu faço é um processo de educação, não é de consultoria, não. O propósito é algo que vai ter que ser descoberto por aquela comunidade de trabalho, empresa XYZ. Mas é um processo de educação onde as lideranças aprendem a conduzir isso, a eles mesmos forjarem esse processo dentro das suas empresas, o propósito dentro das suas empresas. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. É um trabalho de educação, porque assim, minha empresa chama Metanoia, Metanoia chama Mudança de Modelo Mental. Que é o nome de um dos seus livros, que é o nome do meu segundo livro, terceiro, aliás, desculpe. Estava explicando metanoia, o significado de metanoia. Esse significa mudança de modelo mental. Então tudo começa com uma mudança de modelo mental. Se esse modelo mental ainda coloca a dimensão econômica sobre a humana, dificilmente esse líder vai conseguir um bom propósito. Mas se essa mudança de modelo mental muda a chave na cabeça e ele começa a entender o que é verdadeiramente um negócio e para que serve, né? E o que é verdadeiramente uma empresa e para que serve, aí ele está preparado para descobrir um propósito. E fique claro então isso, quer dizer, essa mudança parte de você. Parte de você. De você. Não adianta ficar olhando para o outro, colocando a culpa no outro, porque não é esse o caminho. Esse é o que eu chamei de mal de criatura. Às vezes a gente até passa por esse problema, porque em determinada situação você precisa enfrentar ali e sofrer dentro daquela empresa. Mas se você não pensar em mudar, esquece. Esquece. E se na tua roda, da tua bicicleta, você não ir lá para o centro para olhar isso de um outro ponto de vista, um certo afastamento, uma certa distância, um certo distanciamento, você sempre vai achar que você é a criatura, que você é a vítima. Você falou agora há pouco que são 30 anos de experiência, no seu caso aí de trabalho. Quantos anos você tem? 60. 60 anos? Quantos anos tinha o menino? O menino quando ele tinha encontrou o velho 20, Tafu? 20 anos. Tinha 20 anos. E aí o menino há 40 anos. Há 40 anos. Pois é. Porque aí eu deixo, exatamente para encerrar esse nosso programa aqui, essa questão. O menino é você. Isso foi uma experiência que você teve? Ok, sim. Sou eu. É que eu ia completar, eu hesitei na resposta, então a resposta mais assim assertiva é sim. É que o menino é cada leitor do livro. Eu queria fazer esse acréscimo. É importante isso, porque eu quero mexer. É importante isso que você coloca agora, Milton. Eu quero mexer com cada menino, não importa a idade, que leia o livro. Porque é na nossa criança que reside a nossa primeira intenção, o nosso desejo mais sublime. Já estava lá. Por isso que descobrir um propósito é quase que um retorno ao lar. É quase que uma volta ao nosso tempo de meninos, aonde nós confiávamos e aonde nós não tínhamos segundas intenções. A gente não precisava mais dessa proteção, dessa defesa das segundas intenções. É onde a gente recupera a nossa primeira intenção. Eu recuperei a minha primeira intenção na hora que eu tive que voltar ao meu menino na escrita desse livro. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, leia O Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito, livro este de autoria do Roberto Trajano, nosso convidado aqui no Mundo Corporativo. Roberto, muito obrigado pela sua gentileza aí de compartilhar
com essa chama acesa que você tem para tratar desse assunto, compartilhar com os nossos ouvintes parte dessa experiência. Então, uma nova oportunidade. Muito obrigado de coração, viu, por estar aqui, viu, Milton? Obrigado mesmo. A você que participou, muito obrigado também. Mundo Corporativo está sempre disposto a compartilhar esse assunto com outras pessoas, por isso você pode pegar esse vídeo, este áudio e levar às redes sociais. Se quiser, leve o seu pensamento também ao nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. Tem espaço para o seu artigo, para o seu conhecimento. Esse é o nosso propósito, fazer com que o conhecimento chegue a um número cada vez maior de pessoas. E você nos ajuda nesse sentido. Até mais!